Uma boa noite e a paz do Senhor a todos, amigos e irmãos que estão do outro lado desse vídeo. Eu sou aqui o pastor Adilson Teres e nós vamos falar aqui a mensagem que Deus nos proporcionou hoje, nesse dia, Daniel capítulo 4. Amém? É uma passagem bem interessante, até porque Daniel foi um grande profeta do Velho Testamento e tem uma ligação muito forte com o Novo Testamento, porque Daniel é comparado ao Apocalipse do Velho Testamento, certo? Antes da gente prosseguir, eu gostaria de pedir para os irmãos e amigos que dê o seu like. Não se esqueça de dar o seu like. Amém? Dê o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal do YouTube, que é o Despertar 607. Dá uma força para a gente, para o crescimento do canal, para que a gente seja abençoado e vocês também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui diante dessa palavra de Daniel, que é uma palavra que tem a ver com aquele grande rei daquela época chamado Nabucodonosor. Este rei era um rei que dominava as nações. Era um grande imperador. Era um homem que tinha realmente um controle daquela época muito grande, tal como acontece nos dias atuais, certo? Então, Nabucodonosor, ele não levava desaforo para casa. Ninguém podia ousar em desafiá-lo, porque ele realmente era um rei muito severo. Ele matava uma pessoa sangue frio assim, sem nenhum problema, certo? Muito bem. Nabucodonosor, esse rei da Babilônia, ele vai ter um sonho de uma árvore, como está descrito no capítulo 4 de Daniel, do 1 em diante, né? Ele é grande, os versos. Por isso que eu não vou ler aqui, para senão vou tomar muito tempo. Daí depois os irmãos leem, pode ler do verso 1 até o verso 16, 17, 18. Ele é bem extenso. Mas tudo bem. Então, esse rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, e ele sonha com... A visão dele é muito interessante, porque ele está dormindo e ele começa a ter aquelas visões noturnas, e aquelas visões começaram a incomodar ele de uma forma muito brusca, a ponto dele ficar meio que desesperado. E ele chamou todos os magos, os grandes sábios, astrólogos, os filósofos, enfim, ele chamou todo esse tipo de pessoas que era para poder fazer a interpretação desse sonho. Só que ninguém conseguiu fazer isso. Ninguém. Então foi chamado o Daniel, que tinha por nome Beltesazar, que significava os deuses lá da Babilônia. Então Daniel, ele vai interpretar aquele sonho.
E Daniel, ele vai explicar que tudo aquilo que ele viu era realmente uma grande majestade, uma grande fartura, uma grande realização, aquela árvore, com aqueles seres, aquela coisa toda, mas que depois iria minguar tudo aquilo. E que aquela pessoa que estava ali ia ficar numa situação bastante delicada. Essa interpretação do sonho de Nabucodonosor. Então, essa pessoa ia ficar numa situação muito delicada. Não foi fácil para Daniel falar aquilo naquele momento, porque o Nabucodonosor, por causa dos seus problemas, por causa das hipocrisias, por causa da avarência, por causa do totalitarismo que ele tinha, ele vai se tornar um animal durante 7 tempos, que significa 7 anos. Então, Nabucodonosor, ele vai se tornar um animal. E ele vai comer com os bichos, por isso que mostrava árvore, por isso que mostrava pastagem e tudo isso. Porque exatamente era o fato de Nabucodonosor ter se voltado contra o Deus de Israel, de certa forma. Ser envolvido com seus deuses antigos. Porque Daniel, ele já havia interpretado um sonho antes. Tanto que Daniel era o governador justamente por causa do primeiro sonho, que era o sonho da estátua. Então já tinha tido um acontecimento que antecedia esse sonho. Só que Nabucodonosor não se rendeu ao Deus de Israel. Ele não cumpriu aquela responsabilidade de se unir completamente com Daniel, do Deus de Daniel. Ele até gostava de Daniel, achava Daniel muito simpático, não tinha nada contra Daniel, mas não tinha uma certa ligação com Deus dos exércitos. Porque Nabucodonosor, ele viu muitas coisas acontecer. Por exemplo, quando ele foi tomar Judá, ele ficou sabendo com muita antecedência aquela situação de Jeremias, que havia profetizado que viria o rei da Babilônia e tomaria aquela nação. E por 70 anos aquele povo ficaria escravo. Então, eram muitos sinais que Nabucodonosor tinha em mente. Só que ele não levava isso em consideração. Aquela árvore era a representação da própria majestade, que era o próprio Nabucodonosor. Porque normalmente a árvore na Bíblia significa homem, é um símbolo de homem. Então, como eu estava dizendo, que houve um corte aqui, então eu tive que reavaliar a situação aqui da live, né? Então, meus amigos e irmãos, nós vemos que Nabucodonosor, ele não fez aquilo que agradava a Deus. Deus, ele deu grande prosperidade para a Babilônia, para Nabucodonosor. E principalmente depois que Daniel começou a atuar como governador. Mas ele não conseguia ver isso, porque ele trazia toda a exaltação para ele. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque eu sou grande, Nabucodonosor.
Então ele se auto colocava como um grande Deus. E isso não foi muito bom nessa esfera de idolatria. Porque ele estava criando uma idolatria, porque era um local idólatra. Porque ali eles serviam falsos deuses, falsas imagens. Então, Deus queria mudar esse contexto. E Deus deu sinal para Nabucodonosor. Através de quem? Através das interpretações dos sonhos. Principalmente, como eu havia dito, do sonho da estátua. Então, era uma pessoa que tinha que ter uma certa, vamos dizer, uma certa humildade. Coisa que ele não tinha. Porque ele era áspero, violento. E escravizava as nações. Ali não era fácil as pessoas ficarem assim com ele. Porque qualquer coisa ele mandava matar sem dó e sem piedade. Mas Deus queria mudar. Deus queria mudar. E então Daniel é chamado, como eu havia dito, para interpretar aquele sonho daquela grande árvore, o qual significava o próprio Nabucodonosor, porque ele tinha muita riqueza, muito poder. O reinado dele era muito próspero. Mas Deus queria mudar. Porque as coisas não funcionam dessa forma. Porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. E não era o Deus de Nabucodonosor que era poderoso. Aqui, aliás, ele se considerava um Deus ali naquele local. Então, meus irmãos, Nabucodonosor ouviu a interpretação de Daniel. E como Daniel era, como ele mesmo dizia, ele tinha o espírito dos deuses. E o que ele falava era realmente de grande credibilidade. Então, quando Daniel interpretou que Nabucodonosor ficaria por 7 anos como animal no campo e comeria com outros animais, realmente ele mexeu com ele. Mexeu com ele. E mexeu com toda a família. Mexeu com todo mundo, com toda a sua... com seu sacerdote, enfim. Mexeu com todos aqueles que o assistiam, todos aqueles que faziam parte do seu reino, né? Aqueles homens poderosos, aqueles ministros. E Daniel falou que naquela mesma noite Deus visitaria ele. E ele até foi dormir, mas ele não conseguiu dormir. Aí ele chegou na sacada do seu palácio e começou a dizer que ele era o Deus que ele fez e que ele fez e aconteceu, e que ele era isso, que ele era aquilo. Ele estava se auto-exaltando na sacada do seu palácio. E naquele mesmo momento, ele olhando para o infinito, para o céu, para o esplendor, ele escutou uma voz, que era a voz de Deus, dizendo que naquela mesma noite ele estava visitando o rei Nabucodonosor. E aí o que aconteceu, irmãos? A partir daquele momento, a Bíblia diz que Nabucodonosor desapareceu subitamente
E ele, a partir daquele momento, então ele virou um animal, tipo um lobisomem, com unhas grandes, peludo, comia vegetação. E assim que amanheceu o dia, logo na madrugada, amanhecendo o dia, a rainha observou que o rei não estava ali. E aí ela se deu conta que algo tinha acontecido e começou a correr para lá e para cá no palácio, e veio os mordomos, veio os guardas e pediu para procurar, vasculhar onde estava o rei, porque o rei não costuma fazer esse tipo de coisa. E ninguém viu nada. Aí começou toda aquela correria. E aí a indignação ficou um tanto quanto acerbada, né? Em relação para com Daniel, daquele povo. Porque dava transparecer que parece que Daniel jogou uma praga para que aquilo acontecesse. Que não é verdade, é claro. Mas a concepção deles era essa. Porque eles não aceitavam o Deus de Israel. Não aceitavam. Então, nesse momento, irmãos, aquele povo começou a procurar e procura e vai para lá e vem para cá, até que umas crianças que estavam no campo terminou vendo aquele animal. Que ninguém podia chegar perto dele porque rungia. E então os guardas andando e indo e fazendo e acontecendo, fazendo toda a devastação de todo o local ali, se deparou com uma daquelas crianças e que disse: olha, nós vimos um ser assim, está ali. Aí eles foram lá, então eles se depararam com o rei. Então eles ficaram assim muito chocados com essa situação. Todos aqueles ministros, aqueles homens do poder, aquele sacerdote, que o sacerdote então ele era muito contra Daniel. Ele não aceitava Daniel de forma alguma. E ele fazia de tudo para derrubar, colocar o cargo de Daniel para outra pessoa, né? Derrubar o cargo dele. E então eles ficaram muito enfurecidos com aquela situação, mas era a vontade de Deus que aquilo acontecesse. Era a vontade de Deus. Agora vamos conversar, irmãos, sobre isso. O porquê que essas coisas acontecem nas nossas vidas. Por que aconteceu isto naquela época? E por que acontecem as coisas? As pessoas, muitas vezes, quando está no poder, ele persiste em dizer que ele é o Deus, que ele é isso, que ele é aquilo e que ninguém está acima dele. Foi exatamente isso que aconteceu, irmãos, com Nabucodonosor. E Deus mostrou que quem manda é Deus. Não é quem quer que seja que se auto-intitule Deus dessa terra. As pessoas fazem essas coisas, criam esses problemas, de achar que eles podem fazer e acontecer e que Deus não existe. Mas a Bíblia está dizendo que as coisas não é dessa forma. A Bíblia está dizendo, Deus está dizendo que quem manda é Ele, porque Ele é o Criador. Deus é o soberano do universo. Então essa palavra ela serve para nós hoje, irmãos. Para nós que muitas vezes achamos que podemos fazer e acontecer. Quantas pessoas que estão abaixo ou acima de nós se intitulam deuses dessa terra.
e não são. Nós vimos o fim trágico do rei Nabucodonosor. O que Deus está nos dizendo nessa noite com esta palavra? Está dizendo que nós não somos nada, porque Deus é soberano. Ele transformou o maior imperador daquela época num simples animal, por 7 anos, comendo capim junto com outros animais. Então, muitas vezes nós achamos, hoje nós vivemos no século 21, e tem muita gente que quer ter o domínio do mundo, quer ser os imperadores do mundo, mas esses homens não são nada. Deus mostra a situação que ocorrera com Nabucodonosor para poder nos mostrar que a gente tem que tomar cuidado, que nós não somos maiores que Deus. Nós fomos colocados como servos de Deus, como filhos de Deus, e não como Deus dessa terra. Então aquelas pessoas que se acham e que se intitulam deuses, eles estão caminhando para o seu infortúnio, para a sua destruição. É tudo questão de tempo, irmãos. Foram 7 anos. 7 anos de tortura para aquela família do reinado de Nabucodonosor. 7 anos convivendo com o animal. E no final Deus desfez. E no final, sim, ele aceitou o nosso Deus Pai Todo-Poderoso como Senhor e Criador do céu e da terra. Ele aceitou. Só que aí, irmãos, ele não tinha mais a credibilidade daquele povo, daquela assessoria, daquele sacerdote. Ele não tinha mais apoio. E eles fizeram de tudo para realmente naufragar o reinado de Nabucodonosor. Então, hoje, a gente vê no mundo, quando você lê em Apocalipse, caiu a Babilônia. Está lá no Apocalipse. E a gente não pode esquecer que Apocalipse de hoje é o mesmo Apocalipse também de Daniel. Porque muitas coisas que Daniel falou está acontecendo agora. A Bíblia diz lá em Daniel 12, sobre os finais dos tempos, falou para Daniel, revelou o final dos tempos e falou para Daniel, sele este livro, porque não será para o seu tempo, será para o tempo do fim, será para o momento em que as pessoas correrão de um lado para outro e a ciência se multiplicará. Olha o sinal que Deus está dando para nós hoje, meros mortais dessa terra. Há 2600 anos falou essa palavra, que a ciência teria uma grande prosperidade. Qual época que é essa, irmãos? É a nossa época. A ciência evoluiu no seu maior estágio. Vocês estão esperando mais o quê? O que nós, cada um de nós, estamos esperando? Que sinal que nós estamos esperando mais do que esse? Apocalipse 12 está dizendo que a ciência estaria no maior nível da história humana. Hoje nós vivemos uma época de uma ciência altamente evoluída.
altamente tecnológica. Tudo se faz na palma da sua mão. Como diz no Apocalipse, porque o Apocalipse e Daniel são gêmeos. Tudo se faz na palma da sua mão direita, como está lá descrito no Apocalipse 13, 16, se eu não me engano, 16. Irmãos, vamos entender melhor a mensagem. O que Deus tem para nós hoje. Você acha que os homens vão poder fazer o que eles querem? Eles até podem fazer até um certo limite. Mas depois de um certo limite em diante, quem faz é Deus. Quem faz é Deus. Deus até permite, Deus até dá corda, mas depois quem puxa a corda é Deus. Como a Bíblia diz, como o próprio Jesus diz, nenhum poder é dado se não for pelo meu Pai que está no céu. Se alguém está no poder, é a permissão de Deus. Deus põe e tira na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Deus profetizou a nossa época, irmãos, há 2.600 anos atrás, através do profeta Daniel. E Deus, Ele dá um corretivo àquele imperador que era o dono do mundo na época. E no final, ele se converteu a Deus, por incrível que pareça. No final, ele se converteu para Deus, irmão. Aleluia. E hoje, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos também que se converter. Ah, mas eu já sou convertido, eu já vou na igreja, eu já faço isso, já faço aquilo. Será? A coisa está pegando. Tem muita gente que fala de boca, mas o coração está longe da presença de Deus. E as coisas estão para acontecer, irmão. A qualquer momento, a qualquer instante. Nós estamos preparados para o que vai vir sobre essa terra. Tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Vamos entender melhor essas coisas, irmãos. Nós entramos no período do fim. Nós, literalmente, irmãos, entramos no período do fim. Tem muita gente que não aceita isso, mas é uma plena verdade. Como diz, mais uma vez, salientando, Daniel 12, a ciência terá o seu maior nível nessa época. Ou a gente quer passar pelo prumo de Deus, assim como foi feito com Nabucodonosor. Nós teremos, irmãos, aliás, nós temos aí uma outra profecia do próprio Daniel, falando sobre a nossa época. Daniel 9, 27, que diz que vai ter uma grande reunião com muitos por uma semana, que também é 7 anos. Olha como é que bate as coisas. Só que na metade da semana vai ser quebrado esse acordo, que é a oferta de manjares. Então Daniel, juntamente com o Apocalipse, eles são uma espécie de irmãos gêmeos. Um do Velho Testamento, o outro do Novo Testamento. Mas tudo que foi falado em Daniel, ele bate com o Apocalipse. Amém? Eu não quero me prolongar mais. A palavra é muito boa, muito interessante. E vamos procurar entender, irmãos,
em nome de Jesus, a palavra, o que Deus nos reserva para a nossa época. Amém? Glória a Deus. Olha, não esqueça de dar o seu like, compartilhe e se inscreva no canal O Despertar 607. Amém? Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que Deus abençoe.